Primeiramente, boa tarde a todos e todas e todos. Quero agradecer aqui a presença de todos que atenderam o nosso chamado para a realização no auditório do 21º andar do edifício Lúcio Costa, a audiência pública que será realizada hoje, dia 2 de outubro de 2023. Declaro aberto os trabalhos da 4ª audiência pública da Comissão de Cultura, conforme edital publicado no dia 22/9, com a seguinte ordem: a situação do Teatro Villa-Lobos. Eu vou fazer aqui o convite das pessoas que a gente acha importante compor o nosso dispositivo para nós falarmos sobre a situação desse importante equipamento do Estado do Rio de Janeiro, que é o Teatro Villa-Lobos. Então, antes de proceder com a palavra, eu queria convidar aqui o senhor Jackson Emerick, presidente da Funarge, por favor, para tomar assento aqui do nosso lado. A Karina Barreto, representante das artes cênicas do Conselho Estadual de Política Cultural. O senhor Hugo Gross, presidente do SATED, se estiver presente. A senhora Vera Saboia, representando a Secretaria Municipal de Cultura, aqui da capital. Se, por acaso, eu chamei alguém que ainda não está presente, aí peço aqui o pessoal do cerimonial para ir me avisando que a gente vai compondo, tá? Registrar a presença do senhor Sérgio Aníbal, presidente e pesquisador de políticas públicas da UFRJ, e representando o professor Sérgio Aníbal, pesquisador de políticas públicas da UFRJ, representando a reitoria. Valda, eu vou pedir para você fazer a leitura disso aqui, por favor, tá? Aqui, muito rapidamente, antes de passar a palavra aqui para os representantes da mesa, eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todas as pessoas, dizer do nosso compromisso, não só enquanto deputada, mas como presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, que tem buscado fazer, de maneira permanente, audiências públicas para a gente poder discutir a situação dos nossos equipamentos em todo o Estado do Rio de Janeiro. O Teatro Villa-Lobos, especificamente, é um teatro que existe há 44 anos. Todos nós que, de alguma maneira, damos a nossa contribuição para o processo cultural, podemos acompanhar, nos últimos anos, a tentativa do poder público de resgatar aquele importante equipamento a partir do seu incêndio no ano de 2011. Né? Foram algumas tentativas frustradas, sobretudo em função do cenário de insolvência por parte do governo do Estado. Não é? O Estado do Rio de Janeiro ainda está no regime de recuperação fiscal e, infelizmente, a gente não tem, historicamente, a política cultural como ela deveria ser, uma prioridade quando a gente fala de política pública e de direitos. O que a gente está tentando fazer hoje, nessa quadra histórica, é colocar a política pública cultural na primeira prateleira de importância política, porque está na Constituição que os cidadãos e cidadãs, a cidadania, tem direito também de acessar os equipamentos culturais. E a nossa tentativa aqui, como Comissão de Cultura, é saber do poder público, do governo do Estado, quais as iniciativas, e eu quero muito agradecer a presença do presidente da Funarge, agradecê-lo também, porque, atendendo um chamado da nossa comissão, não só está aqui presente, com toda a boa vontade, vai apresentar para nós aqui esse projeto, esse plano de recuperação do Teatro Villa-Lobos. Atendendo também ao nosso chamado, nós fizemos uma visita técnica pela Comissão de Cultura. Estamos acompanhando de maneira permanente os movimentos sociais organizados em defesa da cultura, que têm
periodicamente se manifestado, feito atos na frente do Teatro Villa-Lobos. Quando eu tive, recentemente, né, numa das muitas audiências que a gente já conseguiu ter com representações do Ministério da Cultura, também oficiando, reivindicando, pedindo o Ministério da Cultura que, de alguma maneira, consiga participar e dar uma contribuição, porque o orçamento inicial para a recuperação do Teatro Villa-Lobos não é pequeno. Os primeiros estudos, né, apontam isso, que a gente vai ter que aportar mais de 40 milhões de reais em recursos para a recuperação do teatro, e isso não é fácil se a gente considerar a situação da economia do governo do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, a gente vai precisar o estabelecimento de parcerias ou de alguma proposição que dê conta, né, de viabilizar esses recursos para a recuperação do Teatro Villa-Lobos. Então, eu vou passar primeiro aqui a palavra para o Jackson Emerick, que é o presidente da Funarge, a quem eu quero mais uma vez aqui agradecer, e imediatamente passar a palavra para ele nos participar na audiência pública daquilo que está sendo feito e daquilo que está sendo pensado para a gente recuperar o Teatro Villa-Lobos. Uma boa tarde à mesa, minha colega de secretaria, a Karina, que representa as artes, representante das artes cênicas. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente da comissão, deputada Verônica. É uma alegria para a Funarge estar aqui para poder esclarecer todo o andamento em que pé está a questão do Teatro Villa-Lobos. Eu só pediria permissão, deputado, que eu gostaria de ter aqui, mesmo que seja aqui atrás, duas pessoas que têm as principais informações, que é a do passado, que é um funcionário de carreira da Funarge, que está lá há 37 anos, acompanhou todo o processo. Eu gostaria que ele estivesse próximo, porque tem perguntas do passado que somente ele vai poder responder. E a pergunta do futuro, eu queria convidar também o coordenador do projeto, que é o João Guilherme Ripper, ele que está coordenando. Pode ser do meu ladinho aqui, porque eu acho que a gente vai ter mais conteúdo para apresentar para vocês. Só perdão, não, assim, ó, podem ficar aqui do lado aqui do presidente, participar conosco, e eu queria convidar também a senhora Vanessa Oliveira, coordenadora de Relações Institucionais da Unirio, para sentar aqui do nosso lado também. A representação dos servidores pode sentar aqui conosco também. Só. Deu? Bom, eu queria cumprimentar de forma especial os dois presidentes da Associação de Moradores, uma do Leme, né, e uma de Copacabana. Tem três aqui, as dois, Leme e Copacabana. Essas duas pessoas têm acompanhado todas as visitas que pedem para a gente. Só essa última da deputada Verônica, que foi muito rápida, a gente acabou não mobilizando vocês, mas as outras visitas, eles nos acompanharam e foi muito importante, e tem sido muito importante. A deputada falou da abertura de equipamento, de acompanhamento dos equipamentos. O meu antecessor, eu entrei na Funarge em fevereiro. Eu assumi lá em fevereiro de 23. O meu antecessor deixou bem encaminhado algumas questões de reabertura de equipamentos, a importância, a visão da importância estratégica e cultural para o Estado do Rio de Janeiro. Então, ele plantou e eu colhi na minha gestão, que inaugurou a Casa Oliveira Viana, em Niterói, Museu Carmen Miranda, aqui no Flamengo. Para vocês terem ideia da importância que a Funarge dá aos equipamentos. Já na minha gestão, tanto Oliveira Viana quanto o Museu Carmen Miranda, há mais de 10 anos fechado. Na minha gestão, nós conseguimos reabrir também um equipamento muito importante na cidade de Cantagalo, que é a Casa Euclides da Cunha. Então, só nesse período de 7 meses, nós conseguimos reabrir 3 equipamentos. Estamos em obras com a Casa de Marquesa de Santos, em São Cristóvão, estamos em obra no Museu Antônio Parreiras, em Niterói. Então, são os últimos equipamentos e o principal, que a gente é mais cobrado pela classe artística, que é o Teatro Villa-Lobos, né? Então, os dois estão em andamento, que é o Antônio Parreiras e a Casa Marquesa de Santos, e a gente tem um desafio aí
para o Teatro Villa-Lobos. Eu considero o maior desafio hoje da Fundação de Artes do Rio é o Teatro Villa-Lobos, até pelo valor que a deputada iniciou aqui. Quando eu cheguei e comecei a ser cobrado pela classe artística, qual seria o posicionamento da FUNAGE referente ao Teatro Villa-Lobos, eu comecei a me aprofundar com os dados que o Odimar me apresentou e o que já tinha sido tentado pela gestão anterior. Foram feitas 2 tentativas, que o Odimar pode explicar melhor, através de uma parceria público-privada. E as 2 tentativas deram desertas. Não houve avanço. O investimento era muito pesado para o setor, acredito eu, muito pesado para o setor privado, e por isso deu deserto. E eu precisava pensar num outro caminho. Eu precisava buscar uma outra alternativa diferente dessa. A alternativa que eu enxerguei, até pelo momento que o Brasil está vivendo, é a captação pela Lei Rouanet. Governo federal com outro pensamento sobre a Lei Rouanet. Falei, ora, o caminho é por aqui, mas como tocar um projeto dessa envergadura? João Guilherme Ripper é funcionário da FUNAGE e era diretor da Sala Cecília Meirelles. Eu fui buscar uma experiência que já tinha dado certo, uma experiência que já tivesse acontecido. Não dá mais para poder contar a história. E também não dá para contar com um único caixa, o caixa do governo do Estado. Até porque a gente está num processo de regime de recuperação fiscal, não posso contar apenas com o investimento do Estado. E aí fiz um convite ao Ripper para ele sair da Sala Cecília Meirelles e assumir a coordenação do projeto Teatro Villa-Lobos. Hoje, quando você desce do elevador, e eu fiz isso de forma muito emblemática e estratégica, todas as pessoas que visitam a Fundação de Artes descem do elevador, dá de cara com uma sala, com um banner muito grande, um adesivo que nós colocamos na parede toda, com a foto do Teatro Villa-Lobos. E lá está escrito, coordenação da reconstrução do Teatro Villa-Lobos. É uma sala específica. Eu quis fazer de forma emblemática para dar a devida importância do Teatro Villa-Lobos. O Ripper aceitou o desafio. E por que eu fui buscar o Ripper? Não sei se vocês sabem, mas a Sala Cecília Meirelles, 80% foi reconstruído com recursos de lei de incentivo. Então, é uma coisa que já tinha dado certo, o Ripper sabe fazer, e fiz esse convite, ele aceitou. Eu estou muito animado com o processo. Aí o Ripper disse para mim, Jackson, a gente precisa fazer uma ocupação cultural mesmo. A gente precisa entrar para dentro do teatro. O tapume está feio, a gente precisa limpar, tirar tudo que está lá dentro, parte do escombro, sujeira, mato, a gente precisa entrar. E assim nós fizemos. Trocamos o tapume, ele preparou uma campanha muito bacana. Se você passar lá em frente ao teatro hoje, tem uma frase lá muito forte, que a gente ficou na dúvida se tira, coloca, não deixa. A gente não queria caracterizar como promessa, mas a gente queria caracterizar como um compromisso que a gente estava assumindo com a sociedade do Estado do Rio de Janeiro. O Teatro Villa-Lobos vai voltar. E ainda falta entrar uma hashtag lá embaixo, que é a retomada do Teatro Villa-Lobos. É uma campanha de mobilização mesmo para a retomada do Teatro Villa-Lobos. Então, fizemos a retomada do espaço, limpamos tudo, colocamos iluminação, colocamos vigia 24 horas, capinamos, está tudo assim, limpo e ocupado com vigia 24 horas. E quem são os vigilantes dos vigias são os presidentes da Associação de Moradores, é o síndico do prédio do lado. Tem alguns moradores que me mandam mensagem, está tudo apagado aqui hoje, ele não veio trabalhar? Aí eu vou verificar, não, está lá, pode ir lá bater lá que ele está lá. Então, assim, é uma ação em conjunto e muito importante que a gente recebe com muito bom grado. E o Ripper queria avançar um pouco mais com a ocupação com artes mesmo que seja no escombro. Essa parte a gente não conseguiu implantar ainda porque a gente precisa ter laudo de segurança, o espaço precisa estar preparado, tem alguns buracos que são perigosos ainda, então a gente não fez nenhuma ação cultural ali dentro. O projeto está sendo atualizado, um projeto foi contratado em 2013 pela EMOP, projeto executivo,
e aí no momento correto eu peço para passar um vídeo, essa não é a contratação da minha gestão. Esse projeto executivo foi contratado em 2013. Então, de 2013 até agora, 2023, passaram 10 anos. 2012 que foi contratado. Então, já se passou um bom tempo. Então, a gente tem problema ali com sol e chuva. Será que a estrutura está adequada ainda? A acústica daquela época é uma acústica, e aí o RIP é especialista nisso, a acústica daquela época, ela está muito mais atualizada hoje, muito mais moderna, muito mais recurso. Iluminação, daquela época não existia LED, hoje é tudo LED. Então, tem que atualizar também na qualidade do projeto. Mas nós pedimos para que a EMOP fizesse uma atualização, e a EMOP topou fazer por índice, né? Os itens do projeto executivo ela atualizou por índice. E essa atualização chegou na casa dos 45 milhões de reais. Quando a gente atualizar na qualidade da tecnologia que existe atualmente, certamente esse valor vai aumentar. Então, assim, o nosso foco é parte do recurso ser do Caixa do Governo, parte do recurso ser das leis de incentivos, tanto federal quanto estadual, e buscar parcerias até mesmo com a Assembleia Legislativa. A Assembleia ela tem o costume de, no final do seu orçamento, na sobra, ela repassa para, já vi isso acontecer, para a Secretaria de Saúde, Educação, para o DEGASE. Então, talvez seja uma oportunidade também de a gente pedir à Assembleia Legislativa que reserve uma parte para o Teatro Villa-Lobos. Então, dessa forma, a gente vai conseguir devolver o Teatro Villa-Lobos à sociedade carioca. Deputada, eu posso tomar liberdade, pelo menos do Ripper, dar uma introdução, ou a gente abre? O que a senhora me permite? Na verdade, já estava previsto aqui, eu até peço desculpas, porque já estava prevista a participação tanto do Sindicato dos Servidores, quanto também do senhor João Guilherme Ripper, que é o coordenador do projeto de reconstrução do teatro. Então, evidentemente, está franqueada a palavra. Tá bom. É sua, Ripper. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Verônica Lima. Obrigado pelo convite. Como o presidente Jackson mencionou, em março desse ano, ele me convidou para assumir esse projeto de reconstrução, porque não tenho nem o que reformar ali, né? Na verdade, nós temos algumas estruturas, a gente está reconstruindo o Teatro Villa-Lobos, e tentar aplicar a mesma estratégia que eu utilizei na reforma da Sala Cecília Meirelles, cuja obra foi feita entre 2010 e 2014. Na época, nós conseguimos fazer uma parceria muito bem-sucedida entre iniciativa privada e governo, e nós conseguimos captar boa parte dos recursos da iniciativa privada. E a sala, hoje em dia, enfim, eu posso dizer sem sombra de dúvida que em termos de música de câmara, uma sala conhecida nacional e internacionalmente pelas suas condições acústicas. E a primeira ação que nós tínhamos que fazer era retomar o Teatro Villa-Lobos para a sociedade, né? Ela estava, enfim, em condições de total abandono. Então, nós entramos, capinamos tudo, limpamos, drenamos o subsolo, porque ali tem um lençol freático muito alto. Então, nós instalamos bombas que estão permanentemente escoando essa água, instalamos vigilância, religamos luz, religamos água, enfim, tudo isso para que nós pudéssemos fazer com que esse equipamento fundamental para a arte do Estado do Rio de Janeiro voltasse para a sociedade, esse primeiro passo. O segundo passo foi revisitar o projeto que foi contratado pela EMOP em 2013 e começar a avaliar o que seria necessário mudar nesse projeto. Como o Jackson disse, nós temos algumas coisas que são absolutamente indispensáveis no projeto em termos de revisão. Uma delas é a questão da legislação de Corpo de Bombeiros, que entre esse projeto de 2012 e a atualidade nós tivemos o incêndio da Boate Kiss, que mudou radicalmente a legislação anti-incêndio, e nós temos que rever esse projeto a essa luz. A outra coisa também é a questão da atualização tecnológica
e o aproveitamento de uma parte do do terreno para a construção de um teatro experimental com salas de ensaio, enfim, áreas de convivência, etc. Para isso, nós partimos para a contratação de consultores. Essas contratações estão em curso. Uma consultoria na área de acústica e cenotécnica, considerando que o teatro é um teatro que tem no seu DNA o teatro de prosa, e a dança é um teatro multiuso, né? Dança, prosa e pequenas óperas. Existe um fosso dentro do Teatro Villa-Lobos que permitiria, por exemplo, que nós apresentássemos óperas barrocas e óperas contemporâneas de pequeno porte, em que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro é muito grande e a Sala Cecília Meirelles seria boa se tivesse um fosso de orquestra, mas não tem. Então, o Teatro Villa-Lobos seria um ganho, né, maravilhoso para o Estado, para que a gente pudesse ter esse repertório também contemplado. Então, assim, a acústica tem que ser uma acústica que seja apropriada. E a outra coisa também, que é absolutamente necessária, a questão da estrutura, porque a avaliação estrutural que foi feita há 11 anos atrás. E essa estrutura remanescente do teatro ficou totalmente submetida a intempéries, está lá sem qualquer tipo de manutenção. Então, para que nós tenhamos uma garantia de que o projeto possa ser realizado com segurança, essas 3 contratações, as 3 assessorias estão sendo contratadas. A partir delas, o projeto vai ser revisto, né? E nós também vamos entrar com esse projeto nas leis de incentivo, e a gente estima que, a partir daí, a gente consiga dar partida na reconstrução desse importante equipamento cultural. Muito obrigada. Eu vou pedir aqui para o cerimonial para anunciar a presença de algumas pessoas, e, na sequência, a gente já vai abrir para o restante da mesa também fazer uso da fala. A gente vai estimar aí uns 7 a 8 minutos, porque também a perspectiva na audiência pública é de ouvir as pessoas que estão aqui participando. Então, eu acho que, dessa maneira, a gente consegue fazer com que toda a mesa dê uma contribuição, sem prejuízo também da escuta, que é importante. Gostaríamos de informar que a audiência está sendo transmitida pelo YouTube, pelo canal da LERJ. Para quem não está aqui, pode ser direcionado para que as pessoas possam acompanhar ao vivo. Gostaríamos de agradecer a presença do Vinícius Pinheiro Israel, chefe de gabinete da Unirio, a senhora Maria Eugênia Alana, membro representante do Comitê Popular da Copaleme, senhor Nelson Morali, presidente da FENAC, Aretuza Dória e Leachel Midaye, presidente EGBA. Marco Jaguaribas, comunicador do coletivo Peabiru, movimento indígena. A intelectual escritora Vilma Piedade. E o senhor Horácio Magalhães, presidente da Associação de Amigos do Copacabana. Vamos em frente, mas só antes de passar a palavra aqui para as outras representações da mesa que estão compondo o dispositivo, o presidente da FUNARJ, o senhor João Guilherme, Jackson Emerick e o João Guilherme, eu acertei, é porque eu não falei o nome dele, mas eu falei o cargo certo. Eles prepararam um vídeo onde vocês vão ver o que é o projeto Na verdade, deputado, não é nós que preparamos. Esse é o projeto executivo contratado pela EMOP, que está em 3D. A arquitetura não muda no projeto, o que muda é a parte de acústica, iluminação, e bombeiro e estrutura. O resto é do jeito que está no vídeo ali, que é o vídeo que entregaram junto com o mesmo projeto executivo que está aqui. Presidente, vocês que contrataram, não foi? EMOP. EMOP contratou, mas a pedido da FUNARJ. Então, da Fundação e da Secretaria de Cultura, que vocês são ligados. Então, por isso que eu disse que vocês prepararam. Então, foi preparado para apresentar aqui na audiência, e eu agradeço essa possibilidade da gente visualizar, não é,
o que seria esse projeto de recuperação do Teatro Villa-Lobos. Então, a gente já vai passar agora.
Belíssima apresentação. Queria, só antes de passar aqui a palavra, fazer um comentário, ou dois. O primeiro deles, eu acredito muito que a gente está numa quadra histórica onde a perspectiva da gente investir de novo nas políticas culturais emergiu no nosso país, né? Não só em função da retomada do Ministério da Cultura, que é muito importante. Nós vivemos nos últimos 4 ou 5 anos momentos muito difíceis para a pauta da cultura, para as políticas públicas de um modo geral, mas para a política cultural é um momento muito, muito difícil. Foi uma travessia muito, muito difícil, muito adversa. E, no último período, a gente teve a retomada do Ministério da Cultura e, junto com a retomada do Ministério da Cultura, também a retomada dos investimentos, porque é impossível a gente fazer política pública sem a gente reconhecer o quanto a economia criativa e as políticas culturais impactam na economia, sobretudo do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse reconhecimento ele é muito importante. Esse ano, o Ministério da Cultura recebeu o maior investimento que jamais a gente viu acontecer vindo de um governo federal. São mais de 10 bilhões investidos para a cultura hoje no nosso país. Só para a Lei Paulo Gustavo, aqui no Estado do Rio de Janeiro, fruto de uma única lei, são quase 300 milhões de reais. E é evidente que isso, de alguma maneira, impacta a possibilidade de recuperação de equipamentos culturais, não é? Porque você tem aí, só na Lei Paulo Gustavo, quase 300 milhões de reais, 132 milhões para prefeituras e cerca de 140 milhões de reais aportados direto no governo do Estado. Então, de alguma maneira, do ponto de vista orçamentário, você ganha uma possibilidade, né, de fazer um arranjo, né, e ter orçamento para recuperação desse equipamento que é tão importante para o povo do Estado do Rio de Janeiro. E o que eu achei muito interessante na apresentação e também na minha visita, conversando com o nosso coordenador João Guilherme, com o presidente Jackson Emerick também, é a perspectiva de você ter agora, no novo Teatro Vila Lobos, um teatro experimental. Porque hoje não tem mais a possibilidade da gente ter um equipamento cultural que não seja aberto para grupos organizados, não é? Para grupos organizados que fazem a cultura na periferia, na rua. Isso é muito importante. A gente não pode ter mais uma concepção de equipamento cultural onde só acessa aqueles que têm recurso, só acessa, na verdade, os grandes espetáculos. Então, a possibilidade da gente ter um teatro experimental acoplado ao Teatro Vila Lobos é uma perspectiva muito importante, porque a gente tem hoje no Estado do Rio de Janeiro muitos grupos organizados de jovens, enfim, de toda a sociedade, que precisam também acessar esses equipamentos, que são equipamentos do nosso povo. E a perspectiva ela é boa, porque a gente está vindo aí com a Lab 2, não é? Onde a gente vai ter também aporte de recursos. Então, muito importante o que vocês apresentaram aqui, porque abre a possibilidade da gente recuperar esse equipamento tão importante. Eu vou passar agora a palavra para a senhora Vera Saboia, que é coordenadora de equipamentos culturais da Prefeitura do Rio. Quero aqui já deixar o meu agradecimento para o secretário Marcelo Calero. Falei com ele, porque eu estou entre aqueles e aquelas que acreditam que a gente tem que unir esforços, né? A gente tem que cobrar do governo federal sua participação, sua contribuição, tem que juntar governos locais, governo estadual. Nós, da Comissão de Cultura, podem ter certeza, nós vamos fazer muito barulho cobrando para o orçamento excedente aqui da Assembleia Legislativa. No ano passado, sobraram 500 milhões. E eu já avisei, para a Comissão de Cultura vai ter que sobrar alguma coisa, porque a gente tem demanda, né? Estive lá no Museu Nacional, o diretor me liga todo dia, ele quer um pedaço, né? A gente também tem que dar aqui a nossa contribuição, esperamos poder dar, e certamente essa audiência ela ajuda a respaldar
a nossa reivindicação, a nossa solicitação de que a Assembleia Legislativa, de alguma maneira, possa dar a sua contribuição também. Então, passar a palavra aqui, já agradecendo a representação da Prefeitura do Rio de Janeiro, participando da nossa potência audiência pública, com a palavra a senhora Vera Saboia, representando a Secretaria Municipal de Cultura, que é a coordenadora dos equipamentos culturais aqui da capital. Obrigada pela presença. Obrigada, deputada Verônica. Obrigada a todos. Boa tarde para todo mundo. A gente, na Prefeitura, primeiro eu queria dar também um abraço especial aqui no Hiper. A gente estava junto na época que o teatro pegou fogo, então eu conheço bastante essa história e conheço bastante esse projeto também. Fiquei até emocionada ouvindo ele com o trenzinho caipira, né, o Vila Lobos. Realmente tocou, assim. A gente foi para lá na madrugada, né, que pegou fogo. A gente sentou naquela calçada e foi realmente muito triste. Então, é muito bom ver essa retomada. Na Prefeitura, a gente também está num momento de retomada. A gente não sofreu um incêndio como esse, mas aquilo que a deputada Verônica estava falando, do apagão da cultura no Brasil, e também da pandemia, e também da ausência de pessoas nos equipamentos, e ausência total de investimento, nem mesmo em limpeza de calhas nos equipamentos culturais da Prefeitura, causaram danos de nível de um incêndio, quase. Porque vocês podem imaginar um patrimônio público, 4 anos sem limpar a calha, é um patrimônio público que corre risco de ir ao chão. E foi isso que a gente encontrou em 2021, em janeiro de 2021, quando a primeira coisa que a gente fez foi visitar esses equipamentos, que são, no caso da Prefeitura, 52 equipamentos, ou seja, é uma das maiores redes de equipamentos culturais da América Latina, numa única cidade. E todos muito sofridos naquele momento. Então, a gente está num movimento muito parecido com esse da Funarge, de trazer recursos e de fazer um planejamento que a gente já fez no primeiro semestre desse ano. O secretário Marcelo Calero teve uma postura muito imediata na contratação de uma equipe de arquitetos que fez em torno de 22 equipamentos culturais, projetos executivos detalhados para que a gente possa licitar, então, essas obras todas e levá-las a cabo. Foi assim uma empreitada, foi muito interessante, porque foram 3 meses de todos os arquitetos debruçados nisso, e vai ser muito bacana poder licitar essas obras com os projetos executivos detalhados, que isso faz muita diferença, né, Ripper? No resultado da obra, no resultado da licitação, você não licitar projetos básicos, mas licitar projetos executivos detalhados. E aí, aquilo que vocês estavam falando aqui, eu vou fazer muita menção ao Teatro Vila Lobos, que é nosso assunto aqui hoje. A gente reviu também, na hora que a gente começou a desenhar esse programa, uma série de atualizações tecnológicas em função dos multimeios que hoje se intercalam, não só com a cena no palco, mas também com o uso do audiovisual, com o uso de experiências sensoriais diferentes daquelas que a gente tinha até então no âmbito da tecnologia. E também uma coisa muito importante que a gente se debruçou e que a gente pode ajudar a Funarge nesse sentido também, são as tecnologias assistivas, as novas tecnologias assistivas, tanto para a participação de artistas nesse palco, como também para a participação desse espectador de uma maneira muito mais fluida, de uma maneira muito mais amigável do que apenas, por exemplo, uma leitura de libras, que é o que hoje impera quando a gente fala de acessibilidade de linguagens, né? Também, é claro, o acesso físico, mas, sobretudo, essas tecnologias acho que são importantes. Eu fiz agora uma grande pesquisa, Ripper, que a gente podia depois trocar uma figurinha sobre isso. A outra coisa que a gente pensou também, que eu não sei se está no rol da cabeça de vocês, é que esses equipamentos culturais eles não se prestam apenas a serem casas de espetáculos, casas de artistas apresentando seus espetáculos, né? Tem um âmbito experimental, né, de novas linguagens, mas tem também a própria sociedade civil que deve ocupar esses espaços ao longo do dia, dentro do possível para cada equipamento, né? Nem todo equipamento permite isso, mas os centros culturais, por exemplo, eles devem sim virar quintal da casa de quem mora naquele bairro. São lugares onde você pode fazer leitura, onde você pode estar. A gente tem que competir um pouco com os shoppings.
As pessoas estão entrando dentro dos shoppings para ficar naquele ambiente que é um ambiente seguro, refrigerado, bem tratado, né? A gente tem que também, a gente está aqui num esforço já histórico de mudança de paradigma do que é o serviço público. Você entregar equipamentos de primeiro mundo, você entregar equipamentos de alta qualidade, e não apenas aquilo que a gente antes pensava, o serviço público é assim mesmo, ele vai entregar uma coisa que funciona ali. Não, tem que ser o melhor para o público, né? Então, a gente está trabalhando muito nesse sentido também, de como esses equipamentos culturais podem estar abertos o dia inteiro para diversos tipos de atividades, né? E aí contemplando o bem-estar da sociedade, a cidadania cultural da sociedade, a saúde mental da sociedade, que eu acho que está inserida muito nesse mundo da arte, nesse mundo da cultura. A gente está precisando disso, a gente está precisando melhorar a nossa cabeça, melhorar a nossa vida. E acho que a cultura vem para isso, né? Então, eu acho que é só isso que eu tinha para te dizer. Eu fico muito feliz de estar aqui vendo esse renascimento do Teatro Villa-Lobos. Obrigado, querida Vera Saboia. Eu vou passar agora a palavra para a senhora Catarina Barreto, representante de artes cênicas do Conselho Estadual de Política Cultural. Obrigada. Bem, boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde aqui às companheiras e companheiros da mesa. Primeiramente, agradecer ao convite, seu deputada Verônica Lima. Muito obrigada por oportunizar, né, estar aqui enquanto representante da sociedade civil no segmento de artes cênicas, ter esse momento de fala para a gente, né, discutir e dialogar sobre as políticas públicas edificantes para a nossa sociedade. Agradecendo também ao contato e suporte da sua assessora, Ana Lúcia Pardo. Querida, muito obrigada pelo contato e todo o empenho para que fosse possível, né, tornar a minha presença aqui. E antes de eu ler a carta que eu trouxe em nome da sociedade civil, eu queria me apresentar. Eu sou a Karina Barreto, sou uma mulher branca, de pele branca, olhos castanhos, cabelos loiros. Estou vestindo um vestido preto longo, um blazer colorido e botas. Estou sentada à esquerda da deputada Verônica Lima e à direita da secretária Vera Saboia. Estou falando diretamente em frente a todos vocês da plateia. Acho importantíssimo a gente, nesse momento, sempre fazer nossa audiodescrição para facilitar a comunicação e acessibilidade, né, de todas as pessoas. E isso contempla muito do que veio a fala agora da querida Vera, e estou emocionadíssima com o que vi do projeto agora que Emeric nos trouxe. Vou pegar aqui para a leitura, para que a minha fala não seja cortada de nenhuma maneira e possa contemplar todos com quem eu conversei para estar aqui hoje. Falo aqui em nome, né, como sou conselheira titular das Artes Cênicas pelo Conselho Estadual de Políticas Culturais CEPEC Rio, pela SESEC, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Falo enquanto artista e enquanto representante da sociedade civil. Sou uma artista bailarina, uma artista da cena, uma artista dançarina, uma artista atriz, uma artista pesquisadora das artes da cena e uma artista professora de arte, arte educadora. Por meio da linguagem da representação, o teatro permite experimentar outras realidades e infinitas possibilidades. Essa é uma característica bem marcante das artes cênicas. A melhor compreensão da sociedade facilita o entendimento do que é real e que é imaginário ou ficção. Mas não é só isso. O teatro é importante para estimular o autoconhecimento. No teatro, observamos os outros, temos contatos com a diversidade e, a partir dessas experiências, conhecemos a nós mesmos. O teatro é considerado uma importante ferramenta para a educação e desenvolvimento humano. Dito isto, o teatro vai além da vida de um ser humano. O teatro é lugar de reflexão sobre a atualidade, dessa maneira, uma busca pela essência do ser. Espaço com liberdade para a criação, imaginação e desenvolvimento de potencialidades. O aprendizado estimula o desenvolvimento de habilidades físicas, cognitivas, emocionais e sociais.
O teatro proporciona vários benefícios para o ser humano. Entre eles estão estímulo ao autoconhecimento, aumento da autoestima, favorecimento da interação entre outras pessoas, elevação do interesse pela literatura, estímulo da criatividade, aumento do senso de responsabilidade e muito mais. Além disso, inspira muitas pessoas e contribui para uma melhor comunicação, resolução de problemas no trabalho ou na vida pessoal. A tríade quem vê, o que se vê e o que é imaginado é a grande mágica do teatro, que nos leva a grandes reflexões da história interpretada. Enfim, as artes cênicas são responsáveis por trazer mais clareza sobre o que vivenciamos no dia a dia. Sendo uma das manifestações artísticas mais completas, ela é um alimento vivo para as mentes ávidas de conhecimento e de novas reflexões. As histórias contadas e vividas pelos atores trazem o cotidiano de pessoas, lições de vida e posicionamentos sociais relevantes na construção do indivíduo e da sociedade. Dito isto, não se pode mais esperar pela reconstrução do Teatro Vila Lobos, que é uma das casas mais emblemáticas e importantes da cidade. Este que completou 44 anos, né, este ano, no último dia 8 de março. Está em ruínas desde o último incêndio, que acabou de completar 12 anos. Tivemos o primeiro sinal em 2014, com o anúncio da retomada da reforma da estrutura, o que não aconteceu. Um segundo sinal em 2019, que o Carioca teve mais um sopro de ilusão, com um novo anúncio também não concretizado. Agora, em 2023, nós, sociedade civil, suplicamos por um terceiro sinal satisfatório que inicie uma nova fase, a reconstrução deste símbolo cultural carioca, para que o espetáculo realmente possa começar, para que volte a brilhar os talentos de artistas consagrados e novos artistas que urgem pela retomada deste palco sagrado, para que todos os trabalhadores das artes cênicas possam desfrutar dessa casa icônica e sagrada, para que nossa sociedade tenha mais um equipamento de acesso cultural em pleno funcionamento, para que todas as artes possam sorrir novamente. E aqui fecho minha carta. Agradeço imensamente pela ocupação que tenho, pelo voto. Estou ocupando essa cadeira aqui a partir do biênio 2023-2025. E me coloco à disposição para escuta de todas as associações, categorias que estejam aqui, queiram pedir minha ajuda, minha contribuição. Acolho a todas as demandas, acho que é importante a gente sempre levar o encaminhamento. E o vídeo, eu estou bem esperançosa, um sonho assim que, com certeza, se concretizado, fará muita diferença na nossa sociedade artística e também na nossa sociedade brasileira como um todo, porque o acesso cultural é o que forma o cidadão pleno de consciência, autonomia, crítica e qualidade de vida, lazer. Enfim, muito obrigada, de verdade, pela oportunidade, deputada Verônica, e a todos os demais. Obrigada pela escuta. Obrigada, conselheira de Cultura, senhora Karina. Vou abrir aqui rapidinho para o cerimonial, falar de outras pessoas que estão aqui participando e pedir para quem quiser falar se inscrever com a Valda. A gente vai abrir entre 6 e 8 inscrições de 3 minutos para colocações ou perguntas. Então, essas inscrições vão ser feitas aqui com a Valda antes dos últimos inscritos. Gostaríamos de registrar a presença do Rodrigo Marconi, diretor da Escola de Teatro Martins Pena. Está ali, ó. Rodrigo. Ao senhor Ricardo Vilas, coordenador da Empresa Brasileira de Comunicação, EBC. Eu queria registrar a presença também do produtor cultural, o senhor Sérgio Lopes, que está aqui participando conosco. Vamos agora passar a palavra para a senhora Vanessa Oliveira, coordenadora de Relações Institucionais da Unirio. Então, boa tarde a todas, a todos. Está funcionando? Aumenta um pouquinho o som dela, por favor. A todas, a todos, a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa. Eu não
tinha preparado nenhuma fala, mas vou falar aqui improvisando. Dizer assim que eu sou coordenadora de Relações Internacionais e Interinstitucionais da Unirio. Vim aqui junto com o chefe de gabinete, o professor Vinícius Israel, representando também o nosso reitor, o professor José da Costa, filho, reitor da Unirio, e que, como eu, tem muito interesse também no teatro, nesse tema aqui que está em pauta. Somos professores da Escola de Teatro da Unirio e também professores do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Unirio. Então, realmente é um tema caríssimo para a gente. Estou aqui também falando, representando a Unirio, mas também sou da área do teatro também, artista da cena. E queria dizer assim, que foi realmente, como a secretária Vera Saboia colocou, muito emocionante ver o vídeo e saber também que o senhor Ripper está também à frente dessa coordenação, porque é realmente lindo demais chegar na Lapa e ver a sala Cecília Meirelles, é uma joia ali. Então, dá muita esperança, realmente, que tudo isso que a gente tenha em breve, o teatro enfim, reconstruído. E também muito importante saber também, né, que as pessoas, as autoridades que estão à frente dessa reconstrução têm a cabeça aberta para acolher diversas linguagens, que estão pensando, enfim, nessa questão também do equipamento para atender diversas linguagens, porque, assim, no final das contas, é isso, não podemos perder nenhum espaço, né? Além, né, da questão do próprio Vila Lobos, da sua importância, né, e essa tristeza, né, tantos incêndios que vão que ocorrem, né, na vida cultural do Rio de Janeiro e do Brasil, né, mas é que a gente não pode perder nenhum espaço. Quem participa dos editais de cultura, né, seja aqui do Rio de Janeiro ou do Brasil, sabe que tem assim milhares, né, de artistas, de empreendedores que estão em busca de espaço para apresentar os seus trabalhos. Então, realmente, não falta artista, né, no nosso estado, na nossa cidade. E o que se vive é que é uma luta por pauta, né, no teatro, e quando se consegue uma pauta, o tempo é mínimo. Então, você fica, sei lá, um final de semana no teatro para apresentar um trabalho que você vem pesquisando há muito tempo. E, realmente, é terrível. Então, não podemos perder nenhum espaço e precisamos, além do Vila Lobos, lindo, recuperado, de mais espaços, né, para os artistas aqui do nosso estado e da nossa cidade. E aí queria só dizer, já que estou falando também aqui em nome da Unirio, que nós também estamos muito interessados em participar também, de algum modo, dessa reconstrução, ver como é que a gente poderia engajar também nossos alunos, professores, nesse projeto também. Que mais? É isso. Essa é a mensagem principal, então, que eu queria deixar aqui. É isso. Obrigada. Obrigada pela contribuição. Vou passar a palavra para o último inscrito aqui da mesa, que é o senhor Odimar Camilo, que é diretor administrativo da Funarge, para fazer uma fala. É funcionário de carreira, né? E vivenciou todo um processo na Funarge, ou através da Funarge como servidor efetivo, mas como funcionário, né, do Vila Lobos também, para relatar um pouco. Boa tarde a todos e a todas. Como disse aqui a deputada, meu nome é Odimar Camilo, estou diretor administrativo da Funarge, servidor de carreira lá há 37 anos. Para quem se recorda um pouquinho da história do Teatro Vila Lobos, né, o Teatro Vila Lobos iria estar completando seus 44 anos agora, naquele trágico 6 de setembro de 2011, o teatro passava por uma reforma ainda, há poucas semanas de ser reaberto. Foi a última grande reforma que o teatro estava sofrendo, fazendo modernização da parte cênica, a poltrona, a carpete, ou seja, era um equipamento que estava pronto para reabrir e abrigar grandes demandas de espetáculo, quando, naquela noite, ele foi acometido desse terrível incêndio.
falar assim, né? Graças a Deus não houve vítima, mas a maior vítima foi a cultura, foi o teatro. Nós, infelizmente, perdemos aquele teatro, aquele equipamento. Depois desse incêndio, como foi dito, né, na passagem inicial, foram feitas algumas tentativas de reconstruir o teatro, mas que não lograram êxito. Uma obra foi iniciada pelo Estado, através da EMOP, para reconstrução. Veio a falência do Estado na época, falta de recursos, a obra foi suspensa, buscaram-se alternativas junto com a iniciativa privada para fazer o investimento e o aporte necessário. Foram 2 PMIs, uma em 2014 para 2015, em que apenas um consórcio se credenciou, mas não finalizou sua proposta. Uma outra em 2019, que foi deserta. E agora a gente buscando esse novo projeto, que na realidade é um projeto de retomar a reconstrução do teatro no modelo original de 2012 para 2013, que é esse projeto feito pela ARC 5, né? Agora buscando, na realidade, a reconstrução de uma forma híbrida, não só o privado investindo, mas o privado e o poder público também. É essa a ideia, e assim a gente espera ter êxito e finalizar e poder entregar novamente um teatro, esse equipamento em que a classe artística tanto anseia. Obrigado. Obrigado, senhor Edmar. Vamos agora, rapidamente, dar a palavra aqui para os inscritos e inscritas, que livremente podem fazer perguntas e colocações também. A primeira inscrita é a senhora Ana Lúcia Pardo, membro do Conselho Estadual de Cultura e militante da Cultura e da Arte. As inscrições ainda estão abertas. Ana Lúcia Pardo. Pedir só que a fala seja feita nesse canto aqui para poder aparecer na transmissão online, tá? Boa tarde a todos, todas e todes. Eu estou muito feliz de ver, deputada, ganhar a centralidade. A gente fala do espaço cênico, como a Karina, a Vera, todos vocês, o presidente da FUNAG. E aqui temos a Unirio com a universidade, com o Vinícius, aqui o chefe de gabinete, o nosso reitor, que acaba de assumir, é de teatro. Então, a gente tem um reitor de teatro na universidade, o que também é histórico. E aí eu fico muito feliz apenas de dizer que ganhou a centralidade aqui na LERJ, no espaço legislativo, no estado do Rio de Janeiro, a questão desse teatro. Esse teatro, como sabemos, quase 50 anos, esse teatro. Né, muitos atores maravilhosos por ali passaram, né? Raul Cortez, Renata Sorrá, tantas histórias, tantas peças de teatro. Então, a gente queria assim, fazer esse apelo, que é para já. É fundamental. O Rodrigo Amorim, que está aqui da Martins Pena, né, que a gente já fez uma audiência pública muito potente, né, deputado aqui. Então, assim, qual é o prazo? Para ontem, por favor, coloquem na prioridade, porque já passaram 4 gestões, e que a gente não viu acontecer a abertura desse teatro, infelizmente. Então, a única coisa que faço é somar com as falas dos meus colegas, do nosso setor cultural e artístico. E parabéns, deputada, pela iniciativa. Estou muito feliz de estar aqui contribuindo de alguma maneira para que a gente faça isso acontecer. Vai ser histórico esse momento de reabertura desse teatro. Obrigado, Ana Lúcia Pardo. Próxima inscrita. O próximo inscrito é o Sérgio Aníbal, do FRJ. Bom, meu nome é Sérgio Aníbal, eu por acaso, sou um morador do Real Residência Hotel. Eu sou, na verdade, biólogo, engenheiro de produção, trabalhei na Amazônia há 6 anos. É maravilhosa essa nova LERJ também, com essas lideranças todas. E aí eu quero colocar, eu sou amigo do Roberto Medronho, que é reitor, e aí muitas vezes eu chego no evento e digo assim, o FRJ, quem tem? Aí às vezes não tem, por uma série de motivos. Então eu, como sou um outsider da UFRJ, sou ex-professor, mas sou homem de Minerva, né? Minerva é a rainha da cultura, né? Por isso é o símbolo da mulher e da cultura. E aí eu queria colocar todo o quadro da UFRJ, a UFRJ tem um quadro enorme, inclusive, de certa forma,
complementar em alguns aspectos, por exemplo, a Escola de Educação Física da UFRJ é que dá o curso de música, e de música não, de dança, né? Então você tem que, até foi uma coisa pioneira, né? E colocar uma ideia muito simples na área de toda a parte da engenharia. A gente tem no prédio do Real, eu vivo no Real e toda hora estou olhando justamente atrás e vi vocês fazendo agora essa novo approach de limpeza lá. Então, uma das coisas, eu participei em uma época, inclusive com um dos problemas do incêndio do Museu Nacional, foi a falta de sprinter, porque não tinha, porque o IPHAN não permitia, por uma questão técnica, que a gente trocasse o telhado, o arcabouço do telhado, que era de madeira, só poderia ser recuperação da madeira. A gente conseguiu, em 1994, a gente conseguiu para botar tudo de aço, para poder botar caixas d'água no telhado, para poder ter o sprinter. E aí uma sugestão muito simples é: a gente tem 2 torres do Real Residência Hotel, pela arquitetura do prédio ali, eu vejo que vai ser complicado vocês terem água suficiente, porque tem uma floresta atrás, uma mata, que vocês ou têm que construir uma baita estrutura de uma caixa d'água acima do prédio, mas você tem um prédio ao lado que efetivamente pode ter uma ligação direta para fazer o socorro, porque é óbvio que se pega fogo, também quem está do lado vai ser... Então, nada melhor do que pegar já. É um hotel de dois blocos enormes, que aí já facilita ou diminui muito, ou ter que fazer uma arquitetura, que naquela arquitetura eu acho que é complicado você botar caixa d'água em cima e tal. Então, isso é uma das sugestões, e eu convoco todo mundo aí, e a população do Rio de Janeiro, através aqui, para que mandem oportunidades e coisas. Uma coisa que eu sugiro para a Prefeitura do Rio de Janeiro, como primeiro modo de operante e de ação, é consertar simplesmente a calçada em frente, certo? É uma coisa barata, e já botar a calçada em frente ao teatro para ficar num padrão já mostrando que a prefeitura também está ali junto. Então, desculpe a sugestão. Qualquer coisa, eu acho que a UFRJ, todo mundo aqui que tem contato com gente da UFRJ, vamos, porque não é só a cultura, é a cadeia produtiva da cultura, dos hotéis, das coisas todas. Não é simplesmente um investimento, não é um custo, um gasto financeiro, é um investimento na cidade do Rio de Janeiro que a gente tem que fazer para gerar toda a economia dos hotéis, a economia do turismo e tudo. Obrigado. Obrigado, professor, pela sua contribuição. São 3 minutos aí para fazer uso da fala. Próximo. O próximo inscrito é o Horácio Magalhães, presidente da Associação de Amigos de Copacabana. Muito boa tarde. Aliás, boa noite já, né? Quase. Então, eu queria parabenizar a deputada e cumprimentar todos os componentes da mesa, que eu achei muito importante a LERJ ter abraçado essa causa. Nós estamos desde o governo Witzel, tivemos reunião com os 3 secretários, subsecretários, teve essa tentativa em 2019, que a gente viu logo de cara que não ia para frente, pelo modelo que foi adotado, e a gente é angustiado. É uma luta nossa para a recuperação da vida cultural do bairro de Copacabana, que se perdeu com o passar dos anos, e todos. Perturbei muito lá a Secretaria Municipal de Cultura para a reabertura da Baden Powell, que teve que passar por obra também, como você falou, o equipamento ficou sucateado, sem investimento e tudo mais. Teatro Glaucio Gil, hoje está bombando, uma programação intensa. Está tão movimentado lá que agora a segurança tem que dar uma atenção especial lá, que começou uma movimentação tão grande ali naquele entorno, que aí precisa dar uma atenção especial. E faltava trazer esse importante mobiliário para a vida cultural do bairro. Eu me lembro que, em 2021, estava chegando a proximidade do aniversário do bairro, e eu cheguei a pedir ao governador Cláudio Castro que ele trouxesse um presente para Copacabana. E aí, próximo do aniversário do bairro, que é 6 de julho, aí veio com a notícia da retomada da obra do MIS, do Museu da Imagem e Som, que também é um mobiliário importante para a retomada da vida cultural do bairro, da cidade do Rio de Janeiro e do Estado. E eu pedi ano passado, aí eu pedi de novo, olha, eu quero outro presente.
né? Eu quero outro presente. O presente era exatamente essa questão da retomada do Vila Lobos. Peguei o governador almoçando ali no posto 6, sexta-feira, 10 horas da noite, aluguei ele. O Vila Lobos, não, estamos vendo, tem que encontrar a fórmula, e tal, melhor, porque o Estado, você sabe, não, tem tudo que eu não vou aqui fazer, não vou reproduzir aqui os argumentos aqui que o Jackson falou. E agora, em março desse ano, a gente fez uma postagem especial nas nossas redes sociais, conseguimos pautar uma pauta no Globo para chamar a atenção, aproveitando o aniversário do teatro, exatamente para ver se dava esse start aqui para as coisas acontecerem. E, graças à boa vontade do Governo do Estado, da FUNARJ, do governador, da Secretaria de Estado de Cultura, da IMOP também, eu estou vendo que está todo mundo convergindo para que esse importante imóvel mobiliário da vida cultural seja retomado. Faltava a Alerj entrar nessa, né? A gente até brincou lá na visita que nós fizemos em junho, né? A gente estava marcando uma agenda com o presidente, eu até sugeri à deputada Élica, falei, não, vamos marcar lá no local, que é para criar uma situação, um marco, ou seja, vamos fazer uma reunião lá nos escombros, nas ruínas, para mostrar, ter um valor simbólico para mostrar de que está começando a tomar iniciativas para a retomada disso, né? E nós estivemos lá e tal, eu até sugeri que fizesse aquela toda a sinalização por conta do aniversário do bairro, né? E vocês trouxeram esse presente que deu uma repercussão enorme, a obra nem começou, mas todo mundo, nossa, a obra já começou e tal, então isso já foi extremamente positivo. E faltava a Alerj abraçar essa causa aí. Então, eu fico muito feliz da Alerj, entendeu, ter abraçado essa causa, porque é uma causa que é de todos, né? Não é só dos moradores. Eu vi aqui muita classe artística, mas os moradores também, né? Aquela região ficou absolutamente abandonada sem aquele mobiliário ali. E com a retomada daquilo ali, vai valorizar toda aquela região, né? O próprio bairro, a Zona Sul e, por que não, né, o Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui, na verdade, é para agradecer a Comissão de Cultura, na sua presença, deputado, de ter abraçado essa causa aí. Muito obrigado. Obrigado, o presidente da Associação de Moradores lá de Copacabana. Obrigado pela sua presença e pela sua fala. Vamos em frente, ainda tem mais 2 inscritos, aí a gente volta para a mesa. Tá aqui. O próximo inscrito é o Ricardo, coordenador de música da EBC. Olá a todos e todas, né? Muito bom. Olha, eu queria primeiro parabenizar a iniciativa da deputada, que realmente, assim, quando eu ouvi falar que havia uma audiência pública sobre o Teatro Vila Lobos, eu digo, bom, mas mais um, o que vai dar, não sei o quê. E eu acho que realmente está sendo muito importante, porque eu acho que está convergindo uma série de iniciativas. E eu fico muito feliz que essas coisas estejam acontecendo e acho realmente que a iniciativa da deputada é muito boa, certo? Então, enquanto artista também, eu quero dizer que é super importante esse investimento do Estado, né, de todas as suas instâncias na cultura, né? Porque, assim, se a gente ficar apenas dependendo da cultura que é vista como mercadoria, né, da cultura dos grandes, daqueles que veem a cultura como uma forma de ganhar, de lucrar, a gente está fechando toda a possibilidade de uma maior expressão, né, popular. Eu acho que realmente a necessidade de políticas públicas é fundamental, né, enquanto um artista que não estou nas novelas, nem na crista das rádios comerciais, eu sinto necessidade de políticas culturais para poder me expressar, né, dos editais de cultura. Então, eu acho que essa iniciativa, né, de retomada desse equipamento cultural, né, e
todo esse esforço que está sendo feito, né, para abrir esse espaço, abrir esse leque, né, para que outras manifestações culturais, além daquelas que têm um interesse comercial imediato, né, para garantir que a gente tenha uma cultura mais democrática, sim, mais democrática, e pronto. Então, eu acho que é isso aí. E parabenizo novamente, então, a deputada e a todos os presentes que se interessam pela causa. Obrigado, senhor Ricardo. O último inscrito agora para fazer o uso da fala. O último inscrito é o Fernando Lima, presidente da Associação de Servidores da FUNAI. FUNARGE. Boa tarde a todos. Agradecer, em nome dos funcionários da FUNARGE, a deputada está provocando na Casa Legislativa a discussão da retomada do Vila Lobos, que é muito importante. A gente sabe da importância da casa nesse processo. E reiterar a importância do teatro. Ele tem uma importância social, ele tem uma importância econômica, ele movimenta o entorno do espaço que tem ali, com hotel, com restaurantes e enfim. Até comentando quando a deputada esteve lá na visita, a gente, quando tinha as estreias no teatro, a gente tinha fila dupla no túnel, porque eu não conseguia colocar todo mundo dentro do espaço do hotel para automóveis. E o Vila Lobos ele tem uma característica muito importante, que é a inserção. Estava sendo dito isso na mesa, da inserção cultural. Por quê? O Vila Lobos tinha um espaço, que era o espaço 3, destinado a produções independentes, que era importantíssimo para as produções, para as pequenas produções, para os pequenos produtores. Nós tínhamos inserção de público, teatro é muito caro, não é qualquer um que pode ir ao teatro. E a FUNARGE tem essa perspectiva de dar esse acesso através da formação de plateia. E o Vila Lobos era muito importante, porque o Vila Lobos tinha um projeto, eu tenho certeza que vai ser retomado, de formação de plateia, em que a gente trazia, eu trabalhava na época na administração, a gente trazia alunos da escola de ensino médio para assistir peças de teatro no Vila Lobos. A inserção ela é muito importante para essa garotada. Existe um estudo que diz que uma criança que até 8, 12 anos nunca tenha ingressado num teatro, num cinema, quando ela for adulta, ela não vai ter o desejo de consumir cultura. Então, essa é uma das características mais importantes para mim do retorno do Vila Lobos, da gente poder possibilitar isso. É a inserção cultural, não só a nível de produção, como a nível de público. Só para terminar, até também reiterando, o João Caetano, por exemplo, ele fazia apresentações do Chorando e Sambando a R$1, trazendo personalidades do samba. Então, é a forma de você fazer a inserção cultural. Por isso, a retomada ela é muito importante. E agradeço a deputada pela oportunidade. Obrigada. Eu vou passar a palavra agora aqui para a mesa. O primeiro vai ser o presidente da FUNARGE, o senhor Jacques Emerick. Então, ele já vai fazer a fala e nós já vamos nos despedindo aqui, né, da audiência pública. Então, vai ser uma fala respondendo, fazendo as indagações e também a gente já vai aproveitando para ir se despedindo também. Eu queria, na verdade, falar uma ou duas questões que eu acho que são importantes. A primeira, agradecer a todos aqueles e aquelas que, de alguma forma, reconhecem o nosso papel, né, enquanto presidente da Comissão de Cultura. Bom, eu estou aqui na LERJ há cerca de 7 meses, né, sou deputada de primeiro mandato, mas eu não perco nenhuma oportunidade, até porque é meu trabalho, né, é minha função, não é prestar contas daquilo que é feito. Então, nesses 7 ou 8 meses de mandato, que é o nosso primeiro, a gente já apresentou mais de 120 projetos de lei,
nós apresentamos projetos de lei para fomento para manifestações culturais muito importantes, como é o hip-hop, os arraiais, os blocos de carnaval. Foram algumas das iniciativas que a gente apresentou aqui na Assembleia Legislativa, porque a gente compreende que é papel do Estado fomentar e garantir o acesso à cultura em todas as suas dimensões. A gente percebe que, com todas as dificuldades, o governo do Estado tem tido iniciativas, a própria FUNARJ lançou editais muito importantes, mas a gente não quer que esses editais eles sejam apenas iniciativas de um governo. Eles precisam ser consagrados como direito, e, para isso, tem que ter lei, porque, senão, vem um governo, como esse, por exemplo, que acabou de lançar um edital muito importante para a questão do hip-hop, mas amanhã pode não ter o Jackson Emerick lá e não ter de novo o edital do hip-hop. E a gente quer que tenha sempre, porque tem rodas de rima acontecendo em todo o estado do Rio de Janeiro. São jovens da periferia que, na maioria das vezes, não têm acesso a equipamentos culturais, que hoje ainda estão muito concentrados no centro-sul, né, de qualquer cidade. Então, a gente vem apresentando projetos de fomento. Um dos mais importantes, acredito eu, seja o fomento para blocos de carnaval, porque a economia do Estado do Rio de Janeiro está muito vinculada às nossas manifestações culturais, sobretudo o carnaval. O quanto o carnaval, não é, faz girar a economia do Estado do Rio de Janeiro. Se não servisse para nada, se fosse só para garantir a alegria do povo, já seria obrigação do governo fomentar. Mas, além de garantir a alegria do povo, que é um direito, também movimenta a economia do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente apresentou essa lei de fomento para blocos de carnaval, já passou na CCJ, já passou em outras comissões. Aqui, depois que passa pela CCJ, é meio caminho andado. Mas também é nosso papel fazer audiência pública para discutir a Vila Lobos, porque tem um percentual do orçamento do Estado do Rio de Janeiro que vem para a LERJ. E esse percentual orçamentário ele é definido na lei orgânica, não tem como mudar. Nos últimos anos, a administração da LERJ, a mesa diretora da LERJ, tem conseguido economizar, né? Já chegou a economizar 500 milhões. 500 milhões é dinheiro para caramba, né? 500 milhões. E, evidentemente, que, como presidente da Comissão de Cultura, eu tenho que pedir, é meu papel reivindicar que o Fundo Estadual de Cultura e os equipamentos culturais possam receber um percentual desse dinheiro, né? Que, porventura, a LERJ venha a economizar, fruto do orçamento que, todos os anos, a gente tem direito aqui na casa. E, evidentemente, que, ao fazer uma audiência pública como essa, a gente ganha mais peso para reivindicar. Imagina eu chegar para a mesa diretora ou para o presidente da casa, reivindicar, através de ofício, né, que aporte recursos no Fundo da Cultura sem ter feito sequer uma audiência pública. Então, é muito importante que todo o processo de escuta que a gente está fazendo aqui na noite de hoje possa chegar até o IFAM, possa chegar até o Ministério da Cultura, não é? Então, esse é, na verdade, o nosso papel, assim como também o diálogo permanente com a secretária de Estado de Cultura, com o presidente da FUNARJ, com o coordenador também, a quem eu quero mais uma vez aqui agradecer pela presença e pela presteza, porque, fruto dessas audiências públicas, às vezes também emergem legislações, iniciativas legislativas que, de alguma maneira, acabam colaborando para a gente materializar o que a gente quer, que é ver de novo o Teatro Vila Lobos, que é, como foi dito aqui, um teatro emblemático, não é? Onde tantas estrelas, né, já passaram, Marília Pêra, Paulo Outram. Eu não tinha idade para ver o espetáculo deles, evidentemente, à época, né? Mas, evidentemente, que a gente sabe de toda a história, né, daquele teatro, e eu tenho certeza absoluta que, com todas as dificuldades, a gente vai conseguir, sim, recuperar. E tem mais uma coisa que eu acredito muito, né? Alguém aqui falou, olha, já aconteceram algumas audiências públicas, evidente que a gente tem que ter o cuidado, e foi muito importante a fala do presidente, porque a gente não pode fazer promessa, né? A pior coisa que tem é você se comprometer com algo que você não pode cumprir,
mas a gente também não pode ficar paralisado, né? Eu acho que a gente não pode ter uma paralisia política, né, e ficar sem fazer absolutamente nada, sem ser provocador e provocadora, né, das iniciativas. Então, o nosso papel aqui é esse: provocar as outras instituições, acolher a fala das pessoas para tentar, inclusive, transformar isso em legislações colaborativas, não é? E fazer, evidentemente, porque é legítimo, a luta política, pautando, junto ao Ministério da Cultura, Secretaria de Estado e também a minha Casa Legislativa, a importância que tem a recuperação do Teatro Villa-Lobos. Então, assim, eu agradeço a todas as pessoas que vieram até aqui na noite de hoje e aqueles que colaboraram também para o debate. Já vou passando a palavra aqui para o senhor Jackson Emerick, o nosso presidente da FUNAG. Bom, eu não sei se eu vou responder, vou comentando, dando informes aqui, que eu acho que vai atender algumas falas que passaram por aqui. Primeiro, dizer ao professor Sérgio Aníbal que a UFRJ está totalmente representada. Quem está coordenando um projeto Villa-Lobos é o professor Ripe, que é funcionário da UFRJ. Então, o coordenador... são colegas, né? O coordenador do projeto é da UFRJ. O Villa-Lobos está na Zona Sul. A gente tem a missão da FUNARG, e isso está muito claro na minha cabeça, que o teatro é público. A gente precisa oferecer o melhor, conforme a secretária disse, oferecer o melhor para a população e oferecer o melhor para o artista. Eu não sei quantos sabem como funciona um equipamento público, em específico da FUNARG. E aí eu aproveito para conclamar a todos os artistas para que entrem no site da FUNARG, para que solicitem pauta. A pauta tem uma portaria que regulamenta ela, e é por ordem cronológica, e você tem o direito da pauta. Você não vai pagar mínimo, como no teatro particular. 85% da bilheteria é do espetáculo, 15% é da FUNARG. Tem a plataforma que é da FUNARG, e ali no site tem todas as explicações. Então, é a missão da FUNARG oportunizar a arte à população e oportunizar o palco ao artista. E a gente não está só olhando para a Zona Sul. Acabou de ter o processo licitatório, e eu aproveito para dar um informe à classe artística que estiver aqui. Alguns equipamentos nossos vão precisar fechar, e aí a prefeitura tem que reabrir alguns que estão fechados correndo aí, principalmente o Carlos Gomes, porque vai fazer falta, o da FUNARG, e eu vou aproveitar para informar para vocês quais serão fechados. O Arthur Azevedo não fechará completamente, lá em Campo Grande. A obra ficou em 1.700.000, nós estamos transformando ele num centro cultural, criando áreas de exposições, criando salas de oficinas e reformando o teatro. A obra está em 1.700.000, já foi licitado, já tem empresa ganhadora. Amanhã acho que sai publicado, teve algum recurso de uma empresa, sai publicado, a previsão é que a gente comece a obra ali em novembro e dezembro. Então, a gente toca durante 3 meses com o teatro aberto, depois a gente precisa de mais 3 meses para entrar na parte interna do teatro. O Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande, vai ter um período fechado. O outro que está em processo licitatório, já teve no dia... Foi dia 2? Dia 28, já aconteceu a licitação. Armando Gonzaga, Marechal Hermes. É um teatro muito bonito, é uma arquitetura muito bonita, um palco muito bonito, mas que realmente precisava de uma reforma. Ele está na casa de 1.600.000, já aconteceu a licitação também. A previsão é que a gente comece agora em dezembro. Esse precisa fechar imediatamente, não dá para tocar paralelo. Um outro teatro que vai mexer um pouquinho com o cenário é o João Caetano. Eu não tenho mais como protelar. A gente vai mexer na rede elétrica dele, está estimado em R$2 milhões. A Imop que vai fazer a obra, já descentralizamos o recurso, começa agora em dezembro, a previsão é de 6 meses também. Paralelo à parte elétrica, o projeto básico já está pronto, a gente está entrando com o processo imediatamente, já tem um processo aberto para a gente licitar também, aproveitando a oportunidade de mexida na parte elétrica, nós vamos trocar, modernizar, trocar todo o sistema de ar-condicionado do João Caetano, que não tem mais como continuar. A rede elétrica de João Caetano é da década de 70, não tem como continuar nem a rede elétrica, nem o ar-condicionado. Então, em dezembro, a gente para também, previsão aí de 6 meses para essa obra. E a gente está
inovando. Isso tudo a gente quer começar em dezembro. A gente vai colocar energia solar no João Caetano e energia solar na Sala Cecília Meirelles. O projeto do energia solar do João Caetano já está aberto. A gente quer também tentar conciliar elétrica, ar-condicionado e energia solar, tudo ao mesmo tempo no João Caetano. Conclamo a todos os artistas que usem também, porque a pauta do Lauro Alvim, do Glaucio Gil, ela é mais ocupada, todo mundo quer. Mas na Zona Oeste eu tenho tido dificuldade de ocupação com os espetáculos. O Arthur Azevedo melhorou bastante, mas Vila Kennedy com Mário Lago eu não tenho muita ocupação, e aí a gente precisa ocupar essa cena também com os nossos artistas ali na Vila Kennedy, Armando Gonzaga e Marechal Hermes. Foram lançados 7 editais nesse período, esse ano, 2023. São eles: Hip Hop, Roda de Samba, não sei se foi prorrogado, mas terminaria as inscrições hoje, o edital do rock, companhia de teatro, música ao vivo, Ondas da Cultura, e vamos lançar o último, deputada, que é o edital da capoeira, mestre de capoeira, que a gente lança aí nos próximos dias, publica nos próximos dias. Foi falado também da entrada do Teatro Cercara. Uma das missões da FUNARJ é não deixar o nosso ingresso ser caro, para que a população tenha acesso. Em média, ele está dando R$40 de ingresso a inteira, R$20 a meia. E a gente cria alguns projetos em que o cidadão tem a oportunidade de acessar grandes artistas, como o projeto Fim de Tarde, no João Caetano, que acontece todas as terças-feiras, por R$5. Então, tem também esse aspecto que é muito importante. Nós estamos programando, nós já acionamos o líder da bancada federal do Rio, ele lidera os 3 senadores, mais os deputados federal, o deputado Áureo Ribeiro. Nós acionamos para que seja feita uma visita da bancada federal. É importante que a sociedade civil esteja também. Só que a gente quer organizar de forma que o teatro não está preparado para a multidão. Então, a gente quer selecionar ali representantes para poder participar desse momento. Fica aqui o convite à Comissão de Cultura. Eu queria que vocês, por último, anotassem um telefone para que a gente pudesse comunicar tudo do Teatro Vila Lobos, que é o Zap da FUNARJ. Aí você recebe tudo. Se você salvar o número aí agora e mandar uma mensagem dizer que é da audiência da cultura, a gente manda tudo referente ao Vila Lobos para vocês. O telefone é o 21, né, DDD, 99621 0102. É o Zap da FUNARJ. No mais, nós estamos empenhados, não quero prometer, é um compromisso nosso, e eu precisava buscar alguma ação que tivesse credibilidade, que vocês acreditassem. Então, a minha expectativa está toda depositada no nosso coordenador, Ripper, que tem experiência e já fez. Ele já fez na Sala Cecília Meirelles. Então, nós estamos com a faca e o queijo na mão, precisamos mobilizar. Não tem vaidade nesse processo, totalmente vazio de vaidade, para que todos os entes se juntem, todos os deputados que me pedem para visitar o local, eu estou indo, todos. Aí tem gente que fala, mas para que isso? Para que isso? É para mobilizar mesmo, é para a gente mobilizar. Todas as minhas reuniões que eu participo, que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo do Teatro Vila Lobos, a fim da gente mobilizar toda a classe, seja artista, a sociedade civil, a política, todos os entes que quiserem participar, é bem-vindo. Obrigado, senhor Jacques Emerick. Passar a palavra aqui para o senhor João Guilherme. Bem, eu vou falar muito brevemente. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a deputada Verônica Lima pela oportunidade de falar desse projeto. Como disse o Jackson, esse projeto não é uma promessa, é um compromisso. A gente está trabalhando muito duro para que ele seja realizado. Ele já começou a andar, já temos lá uma outra realidade diferente de 6 meses atrás ou 7 meses atrás lá no Teatro Vila Lobos. E agradecer a vocês o acolhimento desse projeto, da maneira como nós apresentamos, e as colocações, né? Esse projeto ele se insere dentro de uma política pública estruturante. É uma coisa que vai, depois de pronta, ficar, muito depois dos nossos mandatos, nossas gestões. Ele permanece para a população, devolve à população a oportunidade de ir a um teatro
que particularmente para mim é um teatro muito importante. Foi o lugar que eu trabalhei, primeiro lugar que eu trabalhei profissionalmente como compositor, foi nesse teatro, ainda nos anos 90. Quer dizer, para mim significa muito. E o que nós queremos é justamente trazer para todos vocês de volta esse grande teatro. E queria fazer um agradecimento público ao Jackson pela confiança que ele está depositando em mim, essa responsabilidade enorme de coordenar essa reconstrução. Eu fiz isso na Sala Cecília Meirelles há algum tempo atrás, e a estratégia basicamente é a mesma, e eu espero também ser bem-sucedido no Teatro Villa-Lobos, que, afinal, traz o nome do maior compositor brasileiro de todos os tempos. E agradecer também à mesa, meus colegas de mesa, também pelo acolhimento dessa proposta que trouxemos a vocês. Muito obrigado. Obrigada. Na verdade, a gente tem um craque aqui, né? Porque foi falado aqui, é verdade. A Sala Cecília Meirelles está uma joia, uma obra-prima. Então, a gente trouxe aqui somente o cara que resolveu. A Sala Cecília Meirelles vai recuperar também o Teatro Villa-Lobos. É igual a time de futebol, que não é o Flamengo, porque o Flamengo está comprando jogador caro e não resolve nada. Mas a gente aqui com o querido João Guilherme, certamente a gente vai conseguir recuperar o Teatro Villa-Lobos. Obrigada aqui pela sua presença. Vou passar aqui para a representante da Secretaria Municipal de Cultura, a senhora Vera Saboia. Eu vou deixar apenas um boa noite para todo mundo. Eu gostei muito de ouvir aqui a mesa. Agradeço o convite também. E espero que a gente, no ano que vem, então, entregue todos esses equipamentos, né? Porque a Prefeitura está fazendo várias obras, agora vi que o Estado também vai fechar alguns teatros para obra. Fechar teatro para obra é uma alegria, é uma felicidade, não é motivo de tristeza, não. E ainda a Sala e o Teatro Villa-Lobos vindo aí. Então, vai ser uma festa essa cidade, né? Obrigada. Obrigada. Agora vou passar para a senhora Karina Barreto. Obrigada, deputada. Oi. Então, só agradecer, obrigada pelas falas das pessoas inscritas, dizer ao senhor que eu também sou uma filha de Minerva, me formei no bacharelado em dança, lá da FRJ, Prédio de Educação Física, de Esportes e Dança, que, inclusive, recentemente sofreu um tombamento, né, na área principal da aula de dança, uma situação bem tensa, mas que está sendo remediada, né? Espero que consigam solucionar, porque é um importante espaço para formação, né, de todo um povo, uma classe artística. Eu aqui, enquanto representante das artes cênicas, abarco as linguagens do teatro, da dança e do circo, que são 3 áreas importantes dentro das artes e distintas, cada uma tem suas especificidades, e estou me sentindo muito esperançosa e contemplada pelas falas aqui dos companheiros e das colegas, com essa esperança desse sonho ser concretizado. Me coloco à disposição para ajudar a pensar esse espaço, principalmente, como a deputada trouxe, para os grupos que são de artistas independentes, jovens de periferia, que têm um talento nato e precisa, né, desse estímulo, desse equipamento, para que cada vez mais eles consigam perpetuar a sua arte, levar formação para a comunidade, porque a gente, quando consegue fomentar num grupo, toda a rede ganha com isso, e aí a sociedade ganha também. Então, muito obrigada. E queria aqui também falar uma nota da conselheira Maria Luísa, que é a representante de música também no CPEC, pediu para eu falar para a deputada que a parabeniza pela acolhida e que juntos torcemos pelo retorno do Teatro Villa-Lobos. E estou aqui também em nome de todo o CPEC Sociedade Civil, agradecendo muito, muito obrigada pela oportunidade de fala, deputada Verônica, e boa noite a todos. Obrigado, senhora Karina Barreto. Muito importante fazer também o processo de escuta e valorização dos conselheiros estaduais. Foram eleitos democraticamente, né, nas conferências. Então, eu que agradeço a sua presença. Vou passar para a senhora Vanessa Oliveira, representando a Unirio. Então, queria também primeiro parabenizá-la. Realmente fundamental, né, a realização dessa audiência pública. Eu pensava que ia ser mais tensa, mas foi uma audiência excelente. Mas eu sou leve.
Achei assim, excelente sair daqui feliz, né, esperançosa. Agradecer a oportunidade da universidade, no caso a Unirio, estar aqui também fazendo parte da mesa, né, e reiterar também que nos animamos muito a também participar de algum modo. Né, é isso, mais uma vez, com ações formativas também, no que for possível, nesse projeto de reconstrução, e depois também, quando tivermos o teatro abrilhantando a Avenida Princesa Isabel, em Copacabana. É isso, obrigada. Muito obrigado. Agora o senhor Odimar Camilo, que é o último, e depois eu vou convidar vocês para a gente tirar uma foto, todo mundo junto. Na realidade, eu gostaria de agradecer a todos vocês, parabenizar a deputada Verônica por essa excelente iniciativa, pela acolhida aqui na Assembleia. Pedir a todos vocês, colegas da cultura, que disseminem as informações sobre o projeto que a gente está implementando. A gente tem aqui, com certeza, uma esperança muito grande de que a gente vai avançar bastante, né, para que em breve a gente possa ter novamente o nosso Teatro Vila Lobos em pleno funcionamento. Obrigado, gente. Boa noite. O presidente quer passar um informe antes de eu dar por encerrada a audiência. É porque o presidente da associação lá de Copacabana citou o Glaucio Gil. O Glaucio Gil está na lista de reforma, só que a gente está tentando convencer o diretor, porque ele pegou um ritmo muito bom, essa movimentação toda. Então, vai quebrar o ritmo, mas o projeto está sendo entregue daqui 3 dias, não é isso, Anchiete? 3 dias o projeto está sendo entregue. E aí a gente está tentando convencer ele a não fazer a reforma para parar o teatro, senão vão ser 4 teatros fechados. Bom, assim sendo, dou por encerrada a 4ª audiência pública da Comissão de Cultura, conforme edital publicado no dia 22/9/2023. Sem mais nada tendo a tratar, dou por encerrado. Obrigada a presença de todos. Vamos tirar uma foto aqui.